Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu sou o Luiz Carlos. Estou com você aqui estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira grande parte, que é a profissão da nossa fé. Estamos na segunda sessão, que trata do símbolo da Igreja, do símbolo da nossa fé, que é o nosso credo. Nós estamos aqui no primeiro capítulo, que tem como título Eu Creio em Deus. E nós estamos agora estudando sobre a revelação de Deus como Trindade. Vimos aí o Pai. O Pai, como que ele é chamado de Pai, por que no Antigo Testamento ele já era chamado de Pai, mas agora no Novo Testamento qual a diferença? Nós vimos a diferença é que agora ele está dentro de nós, está íntimo. No Antigo Testamento não era possível acontecer isso. Vimos também aí que o Pai foi revelado pelo Filho. Então o Filho de Deus encarnado, que é o Verbo de Deus que se encarnou, se tornou Jesus Cristo. Ele vem revelar o Pai, mas um Pai, claro, que as pessoas nunca imaginavam como que poderia ser assim esse Pai, um Pai de amor, um Pai maravilhoso, um Pai carinhoso, um Pai que nos coloca no colo e nos ama infinitamente. Então, esse Pai Jesus veio revelar. Agora, nós vimos aí, terminamos nosso último encontro dizendo aí sobre o concílio de Nicéia e Constantinopla, que vão aí definir que esse filho, então, ele era da mesma substância do Pai. Ele é o Deus, é o Filho de Deus, é gerado, não criado. Ele é luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E é consubstancial ao Pai, quer dizer, da mesma substância do Pai. Então, é Deus tanto quanto o Pai. Agora, a partir do número 243 aqui do Catecismo da Igreja Católica, aquele número que fica em negrito aí, do lado da página, nós vamos ver aqui o Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Então, o Espírito Santo também, ele veio como missionário, O Filho veio como missionário e depois que ele morreu e ascendeu aos céus, recebeu a glória do Pai, ele envia o Espírito. Então, o Espírito agora vem como missionário também. Só que a missão do Filho já terminou. A missão do Espírito está apenas começando, não é verdade? Ele vai ficar conosco, então, até aí, os últimos tempos, até a volta de Jesus Cristo. Então, é o Espírito Santo agora que anima a igreja, que dá força. É o Espírito Santo que comunica todos os dons, todas as graças conseguidas e alcançadas por Jesus Cristo. Então, agora é ele que está à frente, Ele está como missão, então, missionário do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Então, uma das missões dele é revelar o Filho. Revelando o Filho, ele também revela o Pai, com certeza. Então, vamos ver aqui no número 243. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito. Bom, Paráclito, uma palavra grega, que quer dizer defensor, advogado, aquele que defende você, que toma a sua causa, Então, outro Paráclito, defensor aí, que seria quem? O Espírito Santo. Bem, em ação desde a criação, porque o Espírito Santo também criou junto com o Filho e com o Pai todas as coisas. Então, em ação desde a criação, depois de ter outrora falado pelos profetas, o Espírito de Deus falava pelos profetas. Ele estará agora juntos dos discípulos e dentro desses discípulos, neles, nos discípulos, a fim de ensiná-los, conduzi-los à verdade inteira. Como está em João 16:13. O Espírito Santo é assim revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. Então, a origem eterna do Espírito revela a sua missão temporal.
O que é missão temporal? Ele que é eterno, junto com o Pai e com o Filho, ele vem agora, ele entra no tempo, né? Ele entra no tempo da igreja, no seu tempo, no meu tempo, quer dizer, na nossa história. Então, ele como eterno entra no que é temporal. Embora o que é temporal não consiga assambarcar, fechar, abraçar o Espírito Santo. Não consegue, né? Porque ele é Deus. Se ele é Deus, tudo que ele criou não consegue superá-lo. Então é claro que ele está no tempo, mas o tempo não toma conta do Espírito Santo. Quem toma conta do tempo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que este tiver voltado para junto do Pai. Então sim, quando o Filho volta para junto do Pai, aí ele derrama o Espírito Santo. O envio da pessoa do Espírito Santo após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Então, quando Jesus vem e fala que tem um pai de amor, um pai carinhoso, um pai maravilhoso, então revela o Pai, primeira pessoa, Santíssima Trindade. Daí, claro que ele se revela como Deus também, porque ele é o Filho do homem, mas ele se revela também como Deus. Então as pessoas ali, os apóstolos, sabem que ele é Deus também. Então, ok. Aí depois ele envia o Espírito Santo. Então, quando ele envia o Espírito Santo, então o mistério da Santíssima Trindade está em plenitude, sendo revelado para nós. Então não tem mais como não dizer que a Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como não dizer isso. Está revelado para nós. Foi revelado, foi falado que viria essa terceira pessoa. Então o Verbo encarnado que é Jesus fala dessa terceira pessoa. Fala do Pai também, que o Pai que o enviou, que tudo que ele tem, ele recebeu do Pai. Tudo que ele é, ele recebeu do Pai. Então ele vai falando isso. Ele vai explicando que existe esse Pai, que esse Pai foi o que enviou ele para esta missão. É o Pai de amor, é o Pai de misericórdia. E que também todos devem voltar ao Pai, mas é ele que tem que atrair. Né? Então ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que leva ao Pai. E depois ele envia o Espírito Santo. Então, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, por isso que aqui o Catecismo diz que agora, neste momento que ele revela, que ele envia o Espírito Santo, então é revelado para nós o mistério da Santíssima Trindade. As três pessoas existem, são verdadeiras, são reais. Bem, continuando aqui então. A fé apostólica, no que toca ao Espírito, foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. Então veja que tivemos aí o primeiro concílio, que foi em Nicéia, em 325, e depois o segundo concílio foi em Constantinopla. Esses dois concílios, então, eles vão definir aí os dogmas sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Então, o que diz o concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo? Diz: cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isto, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade, porque o Filho também vem do Pai e o Espírito também vem. Mas a origem eterna do Espírito Santo não deixa de estar vinculada à do Filho. Então, a origem do Espírito Santo está vinculada à origem do Espírito, do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai,
mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade são iguais. Iguais em que sentido? Tem a mesma essência, a mesma substância. Então, é consubstancial. Tanto o Filho quanto o Espírito Santo são consubstancial ao Pai. Isso quer dizer, tem a mesma substância do Pai. Então, é Deus tanto quanto o Pai. Então, enquanto divinos, essas três pessoas, elas são idênticas. Elas têm a mesma substância, a mesma essência. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são exatamente iguais na questão divina, em questão de substância e essência. Mas são totalmente diferentes enquanto pessoas, porque eles são pessoas. O Pai é uma pessoa. O Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Por que pessoa? Porque eles têm personalidades próprias. Então, persona vem do latim, que quer dizer pessoa, de personalidade. Então, o Pai tem a sua personalidade. O Filho tem outra personalidade própria dele. E o Espírito Santo também tem outra personalidade própria dele. Assim, eu e você. Você é igual a mim no sentido de sermos seres humanos. Nós somos humanos igualmente. Agora, você tem sua personalidade e eu tenho a minha. Então, aí que está. Este é um exemplo que nós podemos aí tentar compreender um pouquinho, né, sobre a Santíssima Trindade, que é muito difícil, né? Bem, no número 246 diz: a tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. É o Filioque. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos, como de um só princípio e por uma única expiração. E uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo o deu ao seu Filho único, ao gerá-lo, excetuado o seu ser de Pai, né? Porque o Pai não pode dar o ser de Pai para o Filho, né? O Pai é sempre o Pai, o Filho é sempre o Filho, não tem como. Esta própria processão do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Então vamos lá. A afirmação do Filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla, mas com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão o havia já confessado dogmaticamente em 447, no ano 447, né? Antes que Roma conhecesse e recebesse em 451, no Concílio de Calcedônia, o símbolo de 381. O uso desta fórmula no credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina entre os séculos 8 e 11. Todavia, a introdução do Filioque no símbolo niceno-constantinopolitano pela liturgia latina constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. Eu já vou explicar o que é esse Filioque, né? Só vou terminar de ler aqui para nós termos aí uma base para pensarmos juntos. A tradição oriental põe primeiramente em relevo o caráter de origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Ao confessar o Espírito como procedente do Pai, ela afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental põe primeiramente em relevo a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho, por isso que é chamado Filioque. Ela o afirma de forma legítima e racional, conforme no Concílio de Florença, né?
Pois a ordem eterna das pessoas divinas na sua comunhão consubstancial implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Esta legítima complementaridade, se não for radicalizada, não afeta a identidade da fé e na realidade do mesmo mistério confessado. Bem, vamos lá tentar entender um pouquinho o que é esse filioque. O filioque, querido irmão, querida irmã, ele existe em relação à procedência do Espírito. Bem, o que é procedência do Espírito? Nos dogmas católicos, então, para definir alguma coisa sobre a Santíssima Trindade, que como já vimos aí, a Santíssima Trindade é o maior mistério da fé católica, não nos é revelado, nunca foi, claro, por isso que é mistério, mas o que dá para nós entendermos o seguinte, que o Pai é o princípio sem princípio. O que é princípio sem princípio? Ele é o início de algo que não tem início. Quem criou o Pai? Quem fez o Pai? Pois é, de onde veio Deus? Então, são perguntas que não sabemos a resposta. Então, o que a igreja define? Define que o Pai é o princípio de todas as coisas, mas ele é sem princípio. Ele não tem um princípio. Então, são fórmulas dogmáticas, pensamentos dogmáticos que nós não conseguimos compreender. Como é que é uma coisa que é o princípio e ele mesmo não tem princípio? Então, isso é um mistério de Deus. É um mistério do Pai. Mas tudo bem, vamos definir assim. O Pai é um princípio sem princípio, ele é o que gera todas as coisas. Muito bem, aí o Pai, ele tem esse nome de Pai porque ele gera o Filho, seu Filho único. E essa geração do Pai no Filho é eterna. Então, o Filho também, quando que o Filho tem um início? Também não tem. Porque desde que existe o Pai, existe o Filho. E ele é gerado pelo Pai desde sempre. E continua sendo gerado, porque ele é Deus. Então, o Filho é gerado pelo Pai. Ele não nasce, ele é gerado. Como que é isso, Luiz Carlos? Pois é, também ninguém entende isso. É o que eu estou dizendo, né? São os mistérios da Santíssima Trindade. Mas é o que dá para a gente ir deduzindo. Agora, falamos do Pai e falamos do Filho. O Pai é o princípio gerador, é a fonte geradora, é a matriz, vamos dizer assim. Ele sempre foi Pai porque sempre gera o Filho. Então, o Filho é filho do Pai eternamente. Ok? Eternamente. Desde que existe o Pai, existe o Filho. Até aí tudo bem, né? Aí o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é expirado pelo Pai e pelo Filho. O que é expirado? É algo que não é gerado, então, portanto, ele não é filho, mas ele procede. Então, vamos trocar a palavra expirado pela palavra procede. Então, a procedência do Espírito. Bom, o Filho nós sabemos que vem do Pai sendo gerado como filho. E o Espírito Santo? Bom, não é filho, também não é pai, também não é mãe. Né? Ok? Então, quem que é o Espírito Santo? Bom, ele é o expirar desse Deus. Deus expira, Deus faz ele acontecer pela expiração. Então, ele é o proceder, é de onde vem o Espírito. O Espírito procede do Pai e do Filho, quer dizer, ele vem do Pai e do Filho. Os dois expiram o Espírito Santo. Quer dizer, os dois, então, geram esta terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele existe como terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque ele é igual ao Filho e é igual ao Pai, porém, ele não é o Pai nem o Filho. Por isso, ele é uma expiração. Ok? Então, vamos dizer assim. O que é uma expiração? É um sopro. É a vida que sai de Deus.
Então vamos dizer assim que o Espírito Santo é a vida que vem de Deus. Então nós podemos definir o Espírito Santo de várias formas. Para nós, seres humanos, irmos tendo alguma apreciação, algum entendimento sobre isso. Bem, então esse nosso credo, ele professa então que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, chama-se filioque. Por quê? Porque é uma questão teológica. Porque isso na parte ocidental, né? Nas igrejas ocidentais. Nas igrejas orientais, que são católicas também, claro, é a mesma igreja, eles professam uma coisa diferente, que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho e não do Filho. No Ocidente nós dizemos que ele procede do Pai e do Filho. Por quê? Porque tudo que o Pai tem, ele deu ao Filho. Isso está... O próprio Jesus fala, né? Tudo que é do Pai é meu. Ele me deu todas as coisas. Então, tudo que é do Pai é meu. Então, a Igreja do Ocidente entende doutrinalmente que o Espírito Santo também é do Filho. É do Pai e também do Filho. Então, ele procede dos dois. E a Igreja ortodoxa, que é a Igreja oriental, ela não admite. Ela diz, não, o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Quer dizer, ele passa pelo Filho, mas não vem do Filho. Então, essa é uma questão doutrinal que tem essa divergência entre a Igreja oriental e a Igreja ocidental, que somos nós, né? Até hoje permanece isso. Até hoje não chegaram num acordo quanto a isso. E, bem, não sei se vai chegar um dia. Mas é assim. Então, para eles não existe o filioque. Para nós existe o filioque, que procede do Pai e do Filho. Isso chama-se filioque. Então, por isso que aqui no Catecismo fala bastante dessa palavra, né? Então, para você aqui ter um entendimento um pouquinho sobre a nossa doutrina. Então, como é um mistério, querido irmão, querida irmã, como é um mistério, veja que doutrinalmente essa questão ficou pendurada aí, não é? Entre as duas igrejas. Isso, olha, então, agora o que sobra para nós aí, né? Nós que somos leigos, que gostamos de estudar, gostamos de conhecer as coisas, como é que nós podemos interpretar isso então? E aí, eu fico com o filioque, ou não acredito no filioque, como é que é isso? Bem, a nossa igreja ocidental definiu como dogma de fé que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, se é um dogma, eu não tenho que ter dúvidas. Se a igreja ortodoxa, a igreja, né, que é russa aí, melquita, maronita, então tem várias espiritualidades lá. Eles não concordam conosco, isso não diminui em nada a nossa fé. Isso que eu quero explicar para você, querido irmão, querida irmã. Se você ouvir isso mais vezes, de alguém falando, olha, a Igreja Católica está dividida em questão do filioque, viu? Isso é uma questão doutrinal que não... Olha, não diminui nada a nossa fé. E eu digo, não diminui em nada a nossa fé na Trindade. Para mim, por exemplo, para mim, Luiz Carlos, não sei para você, mas para mim, Luiz Carlos, o que vai aumentar ou diminuir a minha fé se eu não concordo com a Igreja Oriental dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e é pelo Filho? O que vai aumentar ou diminuir a minha fé na Trindade? Absolutamente nada. Para mim permanece a mesma coisa. Eles podem falar quanto eles quiserem, que é diferente da nossa igreja ocidental. A questão do filioque, que eles não aceitam. Viu? Isso daí, para mim, não interfere em nada na minha fé. Eu vou amar a Santíssima Trindade, adorar a Santíssima Trindade do mesmo jeito. Para mim, não tem diferença se o Espírito procede do Pai e do Filho, ou do Pai pelo Filho. Para mim, não tem diferença. Eu acredito sim no que a nossa Igreja Católica do Ocidente proclama como fé, que existe o filioque. Então, eu acredito nisso. Mas também não vou ficar discutindo, não vou
perder a amizade, brigar com alguém que não acredita no filioque, porque isso daí não vai levar a nada. Não é verdade? Mas é uma questão apenas, uma questãozinha doutrinal que não, que infelizmente, né? Eles não chegaram num acordo, mas as igrejas são a mesma igreja de Jesus Cristo, os mesmos sacramentos, comunicam a mesma salvação. Se você for viajar, por exemplo, lá na igreja oriental, né, numa igreja russa, melquita, maronita, e for participar da Santa Missa lá, é a mesma Santa Missa. Ah, mas eles não acreditam no filioque. Será que estou em pecado em participar da missa lá com eles? De jeito nenhum. De forma alguma, você pode participar tranquilamente, receber o mesmo corpo e sangue, alma e divindade de Cristo que você recebe aqui, você vai receber lá também, porque é a mesma igreja, a mesma fé, a mesma doutrina. Apenas existe uma questãozinha e uma vírgulazinha, vamos dizer assim, doutrinal, que não chegaram num acordo, mas isso é o de menos. Então isso daí não deve interferir na nossa fé, no que você acredita, no que eu acredito sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tranquilamente vamos seguir em frente, não é? É apenas para você saber que existe. Se alguém perguntar, se alguém quiser saber, você já está conhecendo. Você sabe que existe essa questão aí da procedência do Espírito. Então, só repetindo. Na Igreja Ocidental existe o filioque. Então, quer dizer, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo vem do Pai e vem do Filho. Já na questão oriental, o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Ok? Então, é só essa diferença doutrinal que nós temos aí. Bem, querido irmão, querida irmã, a partir do nosso próximo programa, vamos continuar estudando sobre a Santíssima Trindade na doutrina da fé. Vamos entrar aí na formação do dogma trinitário, ok? Então vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe querida, ela que é filha de Deus, mãe de Deus e esposa de Deus, não é? Da Santíssima Trindade. Então vamos pedir a ela que reze por nós, para que possamos aí sermos bons católicos, que vão acreditar nesses dogmas e viver esses dogmas na sua fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.